Já vamos começar as nossas introduções. Introduções. Vocês precisam de introduções. Vocês não são pessoas, assim, auto-identificáveis, né? Não, é porque, assim, quem tá inscrito no canal só conhece você. É verdade, é verdade. Não, só falar que a gente é membro do server do Vitor Verde. Nós somos os Vitor Minions, vai. É só isso. Os Vitor Minions, exato. Mas, de qualquer jeito, é melhor garantir do que remediar, então vamos lá. Olá, pessoal, eu sou o famoso cara que escreveu que o verde que era ruim. Altas críticas construtivas. Pois é, o comentário que mereceu ser pinado. Pinado não temos certo. Fixado, né? Pinado, sou estranho. Exato. Fixado, né? Porque realmente é um comentário de alta qualidade. Esse tipo de comentário, cara, me anima pra voltar a fazer vídeo, sabe? E eu devo dizer que... eu devo dizer que eu não me preparei em nada pra esse vídeo. Eu tô boiando. E eu vou provavelmente me ferrar aqui e passar vergonha. Mas já era de se esperar. Preparou? Eu acho que não. Tá. Qual o assunto, então, deste podcast? Considerando que é uma coisa meio mal planejada e que não tinha como a galera ter tempo de se preparar, até porque foi bem em cima da hora, pensei em a gente falar de um tema mais geral, um tema que dá pra falar bastante coisa, aproveitar esse espaço. Até porque esse é um piloto, um projeto que a gente não sabe se vai pra frente ou não, né? É uma ideia. Mas enfim, é melhor a gente chegar logo no a gente ir assunto. pro ponto, né? Deixa eu me introduzir. Eu sou o Mr. Darcy. Acho que vocês me conhecem como o cara que estragou uma semana do Kitsune. E eu não acho que vocês vão absorver muito da minha presença aqui. Rapaz, não, o Arroio é gente fina, galera. Vocês se assustam. Porque na internet ele quer passar uma imagem de durão, entendeu? O cara acha que é bullying. O cara acha que vai botar moral em geral. Mas na verdade ele é um nordestino feliz, entendeu? A verdade é... Como todos o conhecem aqui. Grande Gabriel Arroio. Carlima, agora é sua vez. Carlos Lima. Introduza-se. Carlos Lima. Oi, eu sou o Carlos Lima. Caramba, até cortou. Ele é nosso especialista em Dragon Ball. Não sei muita opinião dele sobre isso. Não, ele escreveu uma review excelente de Dragon Ball, assim, num bloco de notas, 2017, entendeu? isso, pelo amor. Todo mundo conhece a sua review de Dragon Ball. Se tiverem qualquer pergunta sobre Dragon Ball, vocês só colocar a Carlima que vocês vão achar ótimo conteúdo. Eu sou especialista, sei tudo do Dragon Ball. Pois bem, estamos com esse povo aqui, que é uns povos do Discord, né? As galera aqui que gosta de falar de uns gibi, de um desenho japonês. E o assunto que escolhemos hoje é um assunto mais geral, que dá pra falar muita coisa, que é personagens. Olha, vejam só, um assunto que não é impossível de falar em um podcast só. O que a gente pode falar sobre personagens? Quem quer começar? Vamos deixar pro Arroio, que é o especialista em arcos de personagens. Eu começaria falando que não tem como falar de personagens. Especialmente porque é difícil falar como conceito e não como aplicado em uma obra em si. Tudo que é muito geral é difícil de falar sem dar exemplo, né? Tipo, em linhas gerais. Eu vou falar se é um personagem ruim fora do contexto, mas... Não, é porque é isso. Vamos trazer exemplos. Vamos pegar. O que eu tinha pensado em termos de algum tipo de estrutura aqui pra esse podcast era o quê? Duas coisas que eu acho que são as duas grandes dimensões quando a gente fala de personagem. Claro, há outras, né? E essas duas se misturam também. Mas uma seria caracterização e a outra desenvolvimento. Caracterização é o que o personagem é no momento, né? Então, a profundidade que ele tem, né? Então, a gente gosta de falar de personagens terem camadas, né? Eu fiz um vídeo falando sobre personagens terem dimensões. Então, essa é a ideia de profundidade. O que o personagem tem a oferecer no presente momento. Eu não acho que essa nomenclatura ajuda muito, mas tudo bem. Não sei, mas é uma ideia, né? Um começo, pelo menos. Desenvolvimento seria a mudança pela qual o personagem passa. Entende qual que é a ideia? Então, digamos, profundidade é o que o personagem é agora. Então, qual a motivação dele, ou as motivações dele, como elas se entrelaçam, né? Quem ele é, por que ele é assim. O desenvolvimento é a mudança pela qual ele passa, por que ele passa por essa mudança e tudo mais. Eu acho que é pelo menos um começo pra gente começar a pensar em O que personagem. muita gente confunde é que desenvolvimento tem que ser necessariamente só positivo. Tipo, muita gente acha que desenvolvimento de personagem é o personagem mudar pra melhor. Porque... Pois é. Esse é um problema, né? Exato. Mas, tipo, é um conceito bem neutro, assim, desenvolvimento de personagem. Tipo, basicamente, você está se referindo a uma mudança de valor. Pode ser tanto positivo ou negativo, né? Tipo, Shinji Ikari tem uma
tem uma descida a um final horroroso que ele é no final da série, até que ele supera essas questões no filme. Ótimo desenvolvimento dele. A transformação do Walter White também, agora em homenagem à fama que Breaking Bad está conseguindo aqui, também é outro que ele vai de uma pessoa mais normal, mais, sabe, definição de moralidade. Humano genérico, assim, né? Ele é um professor normal, ele tinha uma certa fé cristã, um certo entendimento do que é certo e o que é errado, e aí ele cai numa espiral negativa até se transformar bem no traficante que todos nós conhecemos e amamos. Eu não tenho certeza se ele era um exemplo de um ser humano normal, porque eu vejo sinais que ele era um psicopata, tipo... Eu vejo mais que as circunstâncias dele mudaram do começo, mas... Tipo, tinha alguma coisa já lá no começo. Mas pra gente não ficar muito em exemplos bem específicos, né? A ideia geral é essa. Não especificar tanto assim. Exato. Até porque eu, por exemplo, nunca assisti Breaking Bad, né? Nem eu. Eu só vi a primeira temporada, então é só isso que eu consegui. Mas o ponto é, desenvolvimento é mudança. Mudança pode ser pra melhor, pra pior, ou pode ser uma mudança neutra. Ele pode mudar de um estado neutro pra outro estado neutro, de um estado ruim pra outro estado ruim, né? O que importa é mudança. Tipicamente se recomenda que personagens passem por mudanças. Porque, normalmente, as pessoas, quando passam por situações traumáticas, elas mudam, de alguma forma. Né? Todo ser humano, conforme cresce, por exemplo, a gente costuma mudar muito. Histórias de drama, histórias de ação, às vezes, muitas vezes incluem eventos traumáticos, então se espera que personagens mudem. Mas isso não é regra. O personagem não precisa passar por desenvolvimento. Né? E aí, certamente, vocês terão exemplos de personagens que não passam por desenvolvimento, ou passam por muito pouco desenvolvimento, e nem por isso deixam de ser bons personagens no contexto da obra deles. Quais seriam os exemplos que a gente pode citar aqui? Eu só ia falar que um exemplo de um personagem que não passa por desenvolvimento, mas que é um ótimo personagem, seria tipo o Rorschach de Watchmen. É tipo, não é que ele não passa por desenvolvimento, é que é tipo a audiência que tem um arco em relação a ele. Tipo, são as ações dele que são contextualizadas de uma forma diferente. Eu acho importante essa mudança, tipo, você enxerga ele, como ele age, as ideias dele de outra forma. Por isso eu acho ele um ótimo personagem. Conforme você vai vendo mais. É o que eu tava falando da questão de caracterização, de profundidade, né? Então, ao invés de a mudança na história ser o personagem em si muda, não, somos nós que conhecemos mais sobre ele graças a, enfim, os eventos que passam, né? Cada coisa que acontece com ele mostra mais da personalidade dele. Presumo que seja essa a ideia, né? O exemplo que eu tava pensando, trazendo mais aqui pro mundo dos animes, né? É de Spike, Cowboy Bebop. Spike é um personagem que não passa por desenvolvimento a história inteira. Na verdade, isso é fundamental para a caracterização dele, porque o grande tema de Cowboy Bebop é a ideia de que essas são pessoas presas no passado. Então o Spike do episódio 1 é idêntico ao Spike do episódio 26, digamos, do Spike do episódio 15, de qualquer episódio. Em parte, o fato da história, primeiro, ser episódica, né, cada episódio é uma trama específica, e segundo, os personagens não passarem por grandes mudanças, é o que faz com que Cowboy Bebop seja um episódico verdadeiro, né? Um anime que, assim, se passasse na TV e você visse o episódio 15 antes do episódio 3, talvez você não percebesse. É bem provável que você não percebesse a diferença. E, na verdade, isso não é ruim, porque, primeiro, ele é um personagem muito bem caracterizado. Eu o chamaria de tridimensional. Ele tem profundidade, ele tem muito a mostrar. É uma personalidade sólida, ele é consistente naquilo que ele faz. E porque ele não passar por desenvolvimento é proposital. É parte do intuito da obra, é mostrar uma pessoa presa ao passado. E mesmo passando por todo tipo de situação, ela filtra essas situações e leva e trata elas de acordo com o que o ele do passado faria. E aí, é por isso que o final desse anime é tão bom, mas não vamos entrar em spoiler nesse sentido. É que mais que desenvolvimento dos personagens, é um ótimo conselho. Eu daria esse conselho para qualquer pessoa. É muito bom que seu personagem principal passe por um desenvolvimento. É muito bom que os eventos da sua narrativa tenham um efeito, que eles modifiquem os ideais do seu personagem, como ele reage às coisas, vê o mundo. Isso, exato. Porque pessoas são assim, né? Pessoas mudam. Especialmente, assim, histórias de ficção costumam ter eventos traumáticos. Geralmente só se tem uma história porque tem alguma coisa muito importante ali. Não que precise ser um drama absurdo, sei lá, espacial, mas dramas humanos também, né? Eles mudam as pessoas. Tem uma fala que eu acho que é bastante relevante aqui, que é mais no conceito de caracterização, de que colocar o seu personagem sob pressão é a forma mais fácil de você realmente entender quem ele realmente é.
Porque, ao menos com humanos, uma das formas mais fáceis de você realmente ver o fundamento de qualquer pessoa é como elas reagem sobre alguma forma de pressão, sabe? Eu só meio concordo com essa. Principalmente em momentos extremos. Com essa expressão, porque em boa parte o personagem pode estar só realmente reagindo. Tipo. Eu ia dizer a mesma coisa. Coloca ele na frente de um cara com uma arma e a única coisa que ele vai estar reagindo é a uma ameaça à vida dele. Tipo, Exato. Às vezes não demonstrar. Às vezes o desespero, ele atrapalha, tipo, o que a pessoa de fato faria se tivesse mais calma e raciocinasse bem, né? Não sei se essa é a melhor... se isso mostra quem ele é por dentro. Às vezes, na hora, assim, a pessoa pensa em alguma coisa que não faria normalmente, né? Em seu melhor juízo. Não, tipo, mas a ideia é, situações traumáticas, elas são boas para personagens em termos de ficção, porque nos ajudam a conhecer mais deles, né, também. Mostrar um lado deles que a gente não conheceria, né? É que atitudes, no geral, é a melhor coisa pra desenvolver um personagem, né? Tipo, o personagem pode ter qualquer ideia, qualquer monólogo, pra falar qualquer ideal, mas se ele não agir conforme isso, você não vai conseguir ver essas ideias ocorrendo, você não vai ver como ele reage a eventos. Tipo, atitudes falam muito mais. Não, usando um exemplo aqui do anime favorito do Gabriel Arroyo das últimas temporadas, o Tate no Yusha, ele tem um ótimo exemplo de como isso acontece, que o Naofumi, a gente não sabe nada do Naofumi até o grande momento de mudança dele. E o que sabemos é basicamente contado pra gente por ele. Tipo, eu acho difícil você tirar do personagem dele, a partir da personalidade ou da forma que ele age. O fato de, sei lá, dele ser um otaku é uma das coisas que a gente só sabe porque ele literalmente conta pra gente. Aí entra naquele princípio geral, né? O show don't tell, né? Que é uma regra, claro, a qual existem exceções, mas que em linhas gerais é muito boa, né? Você quer mostrar aquilo qualquer informação que você queira mostrar, que você queira que as pessoas saibam, que as pessoas que conhecem sua obra saibam, é melhor mostrar do que simplesmente dizer, né? Dizer é mais fácil, né? É mais simples e muitas vezes não é natural. Há situações em que dizer funciona, mas em linhas gerais não é recomendável, né? É a mesma coisa do desenvolvimento, né? Há contextos em que você pode ter um personagem estático, mas essa é a ideia. Em linhas gerais é bom desenvolver, porque é uma forma mais simples de fazer um bom personagem, mas não é uma regra fixa. Há casos em que isso é possível. Você fazer um personagem estático que funciona. É bem interessante como a contextualização consegue mudar tudo. Eu acho que já podemos dar... Eu gosto muito do exemplo do Frank Horrigan. Eu ia te dar a deixa pra você falar dele. Eu já ia perguntar. E profundidade? Já que desenvolvimento não é 100% necessário, e profundidade? Você pode ter um personagem unidimensional, assim, aquele cara simplão, e isso ser bom? É muito difícil você fazer uma situação onde isso funciona, mas... Mas não é impossível. Eu não acho difícil um personagem sem profundidade que seja bom. É isso. O Frank Horrigan de Fallout 2, eu acho que ele funcionou muito bem como antagonista, porque ele vamos ir direto ao ponto. Ele é bem raso como pessoa, mas esse é mais ou menos o ponto. Horrigan encarna basicamente tudo que dá de errado com a facção inimiga, com todos os ideais que eles representam, todo o nacionalismo exagerado, todo o militarismo deles. E Horrigan é basicamente a conclusão lógica do cidadão esperado que eles querem. Horrigan é completamente vazio. Ele não está disposto a te ouvir, ele não está disposto a aceitar quem ele realmente é, tanto que ele usa, por mais que ele seja o de fato mutante dali, ele constantemente usa o termo derrogatório para se referir aos mutantes do universo. Eu acho ele um caso particular muito interessante. O exemplo que eu até citei falando com o Mono anteontem, não é exatamente de um personagem unidimensional cuja unidimensionalidade é interessante, mas o processo de transformação que o levou a chegar nesse ponto que é interessante. Eu citei o exemplo do Coringa, especificamente o Coringa de A Piada Mortal. Porque nós temos o Coringa, digamos, da trilogia do Christopher Nolan, né? Que é um Coringa que tem profundidade, ele não é unidimensional, ele tem um ideal, uma coisa que ele quer provar. Ele é diferente em muitos sentidos de muitos Coringas dos quadrinhos. Mas o caso específico do Coringa da Piada Mortal, ele se torna esse vilão psicopata maluco que quer tornar as pessoas loucas, né? Assim como ele. Mas ele chega nesse ponto de uma pessoa normal. Então acaba que nesse caso,
ele se tornar um personagem mais simples, digamos, louco, né? Que essa coisa do personagem louco é sempre um problema em muitas histórias. Muitos usam a loucura como uma desculpa pra fazer um vilão genérico, psicopata que mata um monte de gente porque sim. Né? Tokyo Ghoul. Vamos chegar em Tokyo Ghoul mais tarde. A gente fica lá. É bom que você usou o Coringa como exemplo. Porque há coringas muito ruins, né, nos quadrinhos. Não, mas tipo, esse Coringa do Piada Mortal, ele tem um arco próprio em si no HQ, ou ele é uma continuação do personagem das outras HQs? Não, então, a Piada Mortal é meio que uma prequel geral pro Coringa todo. O Coringa, na verdade, tem muitas histórias, muitas prequels, né? Porque gibis são assim, né? Mas essa em particular é como se fosse uma história de origem do Coringa, que conta dele sendo uma pessoa normal, um homem, se eu não me engano, que trabalhava como palhaço, né? Ou como comediante, aliás. Mas que ele tá numa situação muito ruim na vida, tem problemas familiares, tem um monte de coisa, problemas financeiros, ele acaba se envolvendo com uma gangue de criminosos, se eu não me engano, os Capuz Vermelho, né? Capuzes Vermelhos. Vocês vão perdoar meu baixo conhecimento de gibis, mas os caras que usam aquele negócio, aquele cilindro vermelho na cabeça. Ele se envolve com ele, se envolve no crime, enfim, eventualmente o Batman aparece lá pra salvar o dia, né? E acaba que no meio da briga o joga no poço de ácido que eventualmente o transforma no Coringa. Mas qualquer efeito químico que aquela transformação tenha dentro dele como pessoa, o que a história acaba mostrando é que ele já estava em todo o ambiente, ele já tinha passado por toda a circunstância que o levou primeiro a cometer um ato criminoso, coisa que ele não faria antes, e segundo, eventualmente, a querer que outras pessoas passassem por isso também. Porque ele mesmo reconhece que a situação na qual ele está não é a ideal. Ele sabe que essa ideia de ser um criminoso, tudo isso, de ser louco, né, de enlouquecer, não é o ideal. Então, acaba que a motivação do Coringa em A Piada Mortal se torna provar que qualquer pessoa pode ser como ele. Que ele não é tão diferente assim, né? É estranho que vocês mencionam o Coringa, porque eu acho que o Coringa do Nolan é o melhor exemplo de um personagem bom, sem muito em termos de profundidade. Que eu não acho que existe nada no Coringa no Nolan, além da ideia de niilismo, de desafiar autoridades. Basicamente, ele é o Coringa caos, do Nolan, né? Ele é a personificação do caos. Ele é um plot device muito bom, porque basicamente o que ele faz? Ele coloca todos os personagens no filme num dilema moral em que eles têm que debater com eles mesmos, entre fazer a coisa certa e a coisa errada para salvar uma de Gotham. Basicamente, ele é um plot device para levar todos os elementos do filme, a mensagem e o conflito dos personagens. E, tipo, ele é muito bom nisso. Muitos descrevem ele mais como uma força da natureza que um vilão tradicional. Justamente por causa disso. Então, vocês concordam? Concordo. Ele não tem uma profundidade absurda como outros personagens talvez tenham. Mas ele tem uma motivação muito clara. Ele é consistente em agir de acordo com essa motivação. E essa motivação é muito boa tematicamente, né? Age de acordo com o tema do filme. E ela é muito boa porque ela entra de encontro direto com a motivação de nosso protagonista, né? Ele quer manter a ordem, ele quer fazer tudo na forma correta, e presumivelmente as pessoas normais são assim, são pessoas boas, né? Existe essa presunção de que o ser humano normal é um bom cidadão, e o Coringa quer dizer que não, olha, essas pessoas, no contexto certo, vão fazer a decisão errada, né? Ele quer provocar o caos por colocar as pessoas numa situação em que elas fariam a decisão errada. E eu acho que, tipo, ele é uma versão estética e tanto emocional muito ressonante dessa mesma ideia. Tipo, pessoas se identificam com o Coringa no Nolan, pessoas se veem no niilismo dele, porque ele é uma visão muito aterrorizante dessa ideia e sedutora até. Os dilemas morais que ele coloca as pessoas são testes morais pesados. Que eu acho que, por isso, ele serve o papel dele muito bom como personagem. Isso. Então ele é um exemplo de um personagem assim que existe, que tem uma certa caracterização, ele não passa por desenvolvimento, né? Esse é um bom exemplo, ele não passa por desenvolvimento no decorrer do filme, né? Você conhece mais sobre ele, mas ele não muda. Vocês lembram de um momento em que ele muda? Não, né? Eu gosto de como a backstory dele é basicamente zoando com a mente da pessoa que ele tá falando. Tipo, você não pode confiar no que ele tá falando. Isso ele é um narrador não muito confiável, né? Sim. Pois bem, e agora? Daqui a gente vai pra onde, hein? É que eu só gostaria de relacionar um pouco o desenvolvimento à temática, porque eu não acho que existe outra forma de desenvolver tema melhor do que com personagem. É porque personagem muda as coisas, né? É porque o final de Evangelion funciona também, porque é personagem mudando e aprendendo a lição da história. Você vê como impacta a mentalidade do Shinji, você consegue
emocionalmente entender como uma pessoa reagiria a essa mensagem, ela superando aprendendo a lição que o ano quer que ela aprende. Por isso que você pode sensivelmente sentir por meio do personagem um tema que uma história quer passar. O que eu acho que é exatamente o conceito que ficção mais te ajuda a entender emocionalmente essas ideias. Pois é, muito bem. Mono quer fazer a transição para o nosso assunto mais amado em termos de personagens, né? Nossos vilões favoritos, assim. Vilões muito profundos, vilões assim que agregam realmente a ficção como um todo, vilões que serão lembrados pela história, né? São os vilões de Tokyo Ghoul. É isso. Eles são o exemplo de quando um personagem falta um desses aspectos essenciais e não existe nenhuma contextualização ou compensação para isso. Os vilões de Tokyo Ghoul em geral, especialmente, o principal exemplo que dá para vir em mente é claramente o Mado, ele é muito bizarro, no sentido de que ele é feito para ser a criatura mais vil e perversa que você já viu em qualquer outra coisa. Ele é alguém que mata mães na frente de criancinhas enquanto ri sadicamente com isso. Mas aí o anime tenta, do absoluto nada, humanizar ele, deixar ele, mostrar pra gente que ele é casado e deixar por aí. Deixa eu só defender esse vilão por... Eu prefiro muito mais eu acho ok a ideia do vilão ser essa ideia desse desumano, dele não ter nenhuma base para as ações dele, ser basicamente um obstáculo glorificado pro protagonista. Mas o problema é que ele é humano, né? Eu acho que o problema é que Tokyo Ghoul quer ao mesmo tempo ter esses vilões sadistas e quer fingir que tá fazendo um conflito em que ele reconhece a humanidade e as razões. Tipo, não funciona. Esse é o pior problema do Mado. Pois é, exato. O grande problema de Tokyo Ghoul, e eu acho que essa é uma frase fantástica, né? Dicotomias, meus caros amigos. Dicotomias. Sabe qual é o mais bizarro de todos? É que no exato mesmo arco que nós tivemos o Mado, nós tivemos um antagonista que tinha todo o espaço do mundo pra ser expandido. Você se refere ao auxiliar do Mado, né? Exato, o Amon. O conflito do Amon e do Kaneki foi bastante interessante, caso melhor explorado, poderia ter sido perfeito o arco realmente ser genuinamente bom. Não, é fantástico, porque se você compara o choque... Porque Tokyo Ghoul, eu falei dicotomia, não é só pela piada, porque é a palavra dicotomia, né? A palavra linda. É mais porque dicotomias são uma grande coisa do Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul é humanos contra ghouls. E agora você tem essa pessoa no meio aqui. Então ela quebra a dicotomia, né? Pra dizer, eu sou parte dos dois grupos, eu vou ser a ponte que une os dois grupos. E a ideia da história é mostrar que os dois grupos não são essa coisa... pelo menos, aparentemente, a ideia é mostrar que os grupos não são homogêneos. Então, inicialmente, você pensa, os ghouls são os monstros horríveis que matam gente pra comer. Mas tem ghouls bons, né? Vice-versa, os humanos são pessoas boas que estão morrendo de forma inocente. Mas aí você vai e mostra humanos loucos que matam mães na frente de criancinhas, que não tem amor nenhum, que nem não tem um mínimo de uma mente aberta pra poder pensar, quem sabe talvez os ghouls não tenham escolha. Só que qual que é o grande problema, né, disso? É que ele não trabalha bem a dicotomia pra dar profundidade ao personagem. Então o Mado, ele é doido, ele é sádico, ele é psicopata, ele mata gente e tanto faz. Mas ele é casado. E daí que ele é casado? A mulher dele é doida. E eu me importo com essa doida? Por quê? Não, é sério. O problema do Mado... Então, se eles quisessem aprofundar, eles podiam dizer, não, veja, a mulher dele casa com ele porque ele trata os seres humanos com o maior amor e carinho do mundo. Mas eles tinham que mostrar isso, mostrar ele nas interações. Só que tudo que a gente vê dele é doidice. Ele é sempre doido em tudo que ele faz. Ele abre um olho e não abre o outro e fica naquela careta meio louca, assim. Né? A profundidade não é dada pra ele, então ele fica só nesse nível superficial. O principal problema do Mado é que ele é basicamente uma forma de reafirmar o que o Amon está aí pra fazer. A função dele é basicamente a mesma do Amon, só que meio que reversa. É pior. Ele faz tudo... É isso. Não tem... O Amon é o exemplo... O Amon, assim como o Kaneki, é o exemplo do... No caso do Amon, o humano que quer fazer a coisa certa, né? Mas que tá numa circunstância na qual ele tem que lutar contra ghouls. Mas ele pensa, será que isso é a coisa certa mesmo? Será que os ghouls são os vilões da história? E o Kaneki era humano, foi transformado em ghoul de certa forma.
E tá nessa situação, olha, eu sei que nem todos os Ghouls são ruins, e eu quero provar isso. E eu tô lutando com um cara aqui que não parece ser uma pessoa ruim, ele é tipo um policial, né? Que quer ajudar as pessoas e tal, mas eu tenho que lutar contra ele por causa da circunstância. Ali tava um conflito interessante, mas a história preferiu focar no vilão que faz careta de psicopata. É que quanto a Tokyo Ghoul, eu acho que tem um problema muito característico no conflito, é que o anime não sabe como ter moralidade cinza no conflito. O que ele acha que é estabelecer tudo dicotomia, é preto e branco. Conflito moral? O Tokyo Ghoul acha que é estabelecer um conflito moral. Não, nós temos personagens dos dois lados e nós temos personagens completamente vítimas que não fazem nada de ruim dos dois lados. Não, isso não é um jeito de fazer um conflito moralmente complexo. Para fins de YouTube, eu terei de censurar o seu termo, mas eu entendo o que você quer. Não, mas sério. Não, tipo, reiterando o negócio do Mado lá, que vocês estão falando, é que, tipo, o Mado, falando um pouco das características do personagem, é que, tipo, ou o mangá mostra simplesmente um anel pra tentar dar alguma profundidade pro personagem, ou em vários capítulos depois eles ficam contando algumas características que o Mado tem, que é o problema que a gente falou antes, que a obra conta em vez depois de aparece mostrar. a filha dele, né? E ela fala sobre que ele era um pai amoroso e não sei. Mas não adianta, tem que mostrar. Não adianta, porque eles não viu o Mado sendo assim. Exato. Aqui eu gostaria de entrar num conceito que é muito simples, né? Mas que é bom a gente comentar, a gente tá falando de personagem e profundidade. A gente tá só citando exemplos de personagens principais. Mas por quê? Porque existe uma presunção de que quanto mais tempo de tela o personagem tem, ou no caso de Gibi, né? Quanto mais ele aparece, mais profundo ou maior desenvolvimento ou maior relevância temática ou narrativa ele deve ter. Então, existe essa presunção. Se o personagem tá o tempo todo na história e ele é uma porta, isso é um desperdício, né? Agora, se o personagem é um personagem secundário, talvez não seja tão interessante, talvez não seja tão problemático assim, que ele não tenha tanta profundidade, porque não espera-se de um personagem de plano de fundo que você saiba a história da vida dele. Vocês concordam com isso? Sim, eu acho que, de novo, é aquela questão do contexto. Por exemplo, uma coisa que o Greed e principalmente a Sloth do Fullmetal Alchemist 2003, eles basicamente são bem rasos como personagens, mas eu acho que como secundários eles funcionaram muito bem, por causa justamente da função narrativa deles, que é seguir em frente o arco do Edward. No caso, a Sloth sendo uma espécie de ponto de chegada e o Greed sendo o ponto de partida. Que todo mundo sabe aqui que o Edward, tanto no mangá quanto no início de 2003, ele tem uma forte aversão pela ideia de tirar a vida de alguém. Ele é contra matar. E é essa meio que a função do Greed. Preparar ele pelo fato de que, para ter que lidar com essa força inimiga, esses novos oponentes, ele tem que deixar essa moralidade de lado. Ele tem que aprender que a morte é algo essencial para a resolução de certos conflitos. E se me permitem fazer um comentário, Brotherhood, por melhor que seja, e muitas coisas nele, mas eu acho que esse é um ponto que Brotherhood não abordou tanto quanto poderia, né? Essa característica específica do Edward. Porque ele de fato mata o vilão no final, mas não existe tanto detalhamento nesse toque específico. É que o problema é que Brotherhood não desafia a moralidade do seu protagonista muito diretamente, como o 03. Eu não assisti o 2003, esse ponto me interessa, mas eu também já ouvi comentários não muito favoráveis a essa adaptação. Eu ia falar quanto a personagens que eu valorizo muito como eles são em relação à duração, por exemplo. Shinji Ikari, eu acho um ótimo personagem porque Evangelion, em 26 episódios, é completo, explora tudo que tinha para fazer em relação ao personagem e ele é extremamente bem detalhado e desenvolvido nesse tempo. Por isso que eu não tenho medo nenhum de chamar ele de um personagem, porque ele é um dos poucos assim que passa muito tempo e acontece muita coisa, que ele mostra muito de si mesmo, ele muda muito, né? Então é um personagem que eu não tenho medo de dizer assim que ele é bem feito. Berserk é tipo, Guts é um ótimo personagem, tipo, eu nunca diria que Guts é um mau personagem, qual o problema? É um mangá de 360 capítulos em que boa parte do tempo não tem nada ocorrendo em termos de personagem. As características dele estão lá, ele vai em vários eventos, vai para vários lugares e nada acontece em relação ao personagem. De certa forma, acaba espalhado o arco dele de forma desnecessária, o que eu acho que é bem pior.
do que o que Evangelion faz. Não é isso basicamente o que você meio que falou mais cedo sobre One Piece? One Piece tem muito esse problema. Tipo, todo mundo fala, One Piece não tem desenvolvimento de personagens. Não é que ele não tem, ele tem momentos específicos e depois o personagem fica no estado final, eu não acho, né? Que ele volta. Não, volta não, eu digo, o personagem tá num estado, aí quando é o arco dele, ele passa por um arco, tanto o arco narrativo quanto o arco do personagem, e aí ele fica naquele estado final dali pra frente, né? Sim. Pelo menos é assim que eu enxergo. Temos a Nami, a Robin... é que eu acho que o Luffy tem vários momentos de arco e desenvolvimento em que mudam certas coisas em relação a ele. Qual o problema? Estão no meio de um anime de 970 capítulos em que, tipo... Eu posso pegar 2 ou 3 arcos que tem alguma coisa interessante rolando em termos de personagem do Luffy, e no resto ele simplesmente está lá no meio da narrativa. Tipo... Eu entendo porque que as muitas pessoas... das coisas do Luffy não são pessoais dele, né? Sim. Ele tá chegando numa ilha e tem um problema, e porque ele gosta de resolver problema, ele vai e resolve, né? Não é muito mais externo. Exato. Há poucos arcos são pessoais, é por isso que o arquipélago de Shabond é um momento interessante, né? Porque é uma coisa dele, pessoal, dele e dos amigos dele, né? A guerra também é um arco que afeta ele pessoalmente. Eu acho o arquipélago de Shabond fascinante, porque, tipo, esse é o momento em que o Luffy, como... Eu sou o cara que vai resolver todas as questões, eu sou aquele capaz de derrotar qualquer um e salvar meu bando, e, tipo, ele mostra ele sendo limitado em relação às questões. Ele falhando em salvar qualquer um desse bando, porque simplesmente ele vai, chama uma briga que ele não tem nenhuma capacidade de lutar, e, tipo, ele tenta sacrificar para salvar essas pessoas, mas não consegue. É um arco que eu acho que é muito bem posicionado também na narrativa, porque é logo em seguida de Thriller Bark. E Thriller Bark é um arco que nos mostra, a nós como audiência, que o mundo de One Piece ainda não é um mundo que o Luffy vai derrotar facilmente. Que eles só conseguem lidar com 2 Chichibukais, porque um deles foi extremamente bonzinho, né? No caso, que Bartolomeu Kuma meio que deixou, né? Apesar de com muito sofrimento pro Zoro. Mas ali, nós como audiência, já vemos logo, eita, imagina se esse cara quisesse brigar. Lascou, né? Já era. Mas ele não quis. Aí logo em seguida o próprio Luffy tem essa noção quando um dos almirantes aparece lá, junto com os robôs baseados no Kuma, e acaba com tudo. Ele vê, nossa, eu não consigo. E sim, tipo, nos arcos seguintes é exatamente como, tipo, o Luffy sempre traz brigas com pessoas muito mais poderosas que ele, tipo... Ele só consegue se safar porque pessoas mais fortes que ele estão lá do lado dele. E mesmo assim, ele normalmente se nega a pedir ajuda para essas pessoas. Tipo, ele sempre age, não, eu sou o cara que tem que resolver, eu sou o cara que tem que salvar o Ace e eu vou resolver a situação. Tipo, esse é o conflito dele nesses arcos. E, tipo, é porque a definição dele no final da guerra, não, eu sou fraco, eu preciso de fazer outra coisa. Tipo, esse pra mim é o arco dele. E por isso eu acho que essa parte é muito bem feita nesse sentido, mas é por isso que eu não gosto tanto basicamente, de grande parte do que acontece no pós-time skip. Que pra mim eu vejo um retrocesso no personagem do Luffy. O que ele deveria ter aprendido, amadurecido, né, de dizer, olha, eu vou tomar mais cuidado, ele não aprende, porque ele tá ali querendo enfrentar os Yonkous, né? Ele sai de lá e já tá querendo peitar Yonkou. É que agora ele tem capacidade de fazer isso. Assim, um cara que mal derrota do Flamengo, acha que vai derrotar, né? 2 Yonkous ao mesmo tempo, né? Ele ainda tá naquela fase briguenta. O Zoro dá um toque pra ele, assim, eu acho estranho que o Oda tenha botado o Zoro pra dar um toque nele, quase que admitindo que ele não mudou nesse sentido, de dizer, cara, você tá no novo mundo, você tem noção de que não é tão fácil assim as coisas, né? É que eu acho que tem vários momentos depois disso no mangá em que, tipo, ele começa a delegar e confiar em outras pessoas que façam as coisas pra ele. Tipo, pra mim, a melhor lição que ele tira daí é que ele não vai conseguir resolver todos os problemas não confiando no resto da tripulação. Que pra mim, em muitos momentos antes, ele não confia no resto da tripulação e simplesmente fala, não, eu vou sacrificar meu corpo, eu vou acabar com minha saúde, mas eu vou resolver a situação. Tipo, Whole Cake, metade do arco é tipo, eu acredito que vocês vão ser capazes de se proteger, eu vou lutar com o Katakuri, que eu falo que é a melhor luta ever. E realmente tipo, isso pra mim é um momento muito interessante do Luffy como personagem. Tanto que ele fala no final, ele deixa o Jinbei ir e confia que ele vai conseguir voltar pra ele e se reunir à tripulação. Eu acho que aí é interessante eles introduzirem a ideia de aliado.
faz uma mudança um pouco de dinâmica, assim, em relação ao que era antes, porque dá essa confiança. Mas pra gente não se aprofundar demais em One Piece especificamente, né, eu queria voltar um pouco no exemplo do Fullmetal, porque ele introduz um conceito que é também interessante a gente comentar aqui. Fullmetal Alchemist Brotherhood e seu respectivo mangá tem personagens, nós conhecemos como homúnculos, que são personagens, alguns deles pelo menos, são personagens inteiramente unidimensionais. Né? São personagens literalmente baseados em um único traço de personalidade, especificamente um único pecado. Né? Então, digamos, Gula. Gula é guloso. Você tem luxúria. Luxúria é uma pessoa que age como luxúria. Então você tem esses personagens que são definidos por padrão, por uma única emoção, ou por um único traço de personalidade. Mas isso é interessante porque eles não são humanos normais, que agem de forma simplória e banal e unidimensional porque eles foram mal escritos. Mas eles literalmente são seres artificiais feitos de uma única emoção específica de seu respectivo pai. Eles foram criados assim. Então, chega num ponto em que o personagem não ser desenvolvido não é um problema narrativo. Não é assim que é irrealista que um ser humano faria isso sem nenhum tipo de motivação. Ele não é um ser humano, então, de fato, ele faria isso. Aí fica aquela pergunta, ainda é um mau personagem? Mesmo que qualquer falta de profundidade, de desenvolvimento seja justificável narrativamente? O que vocês diriam disso? Eu tenho algo a dizer, mas quero ouvir vocês. De novo, eu acho que foi bem contextualizado, porque, de novo, eles não são pessoas completas, sabe? Eles são várias facetas de uma mesma pessoa. De uma única pessoa. No caso, o pai. E eu acho que, nesse caso específico, também dá pra abrir essa exceção. Pode utilizar isso como uma boa justificativa. Isso. Mas mesmo sendo uma boa justificativa, eu ainda vou argumentar que obviamente, vocês têm um vilão que é unidimensional, mas não deveria ser, porque ele é um humano normal, aparentemente não tem nada que o cause a ser super simplório. Esse tipo de personagem é pior do que um personagem que é simplório também, mas que tem motivos pra ser assim, narrativos, que é justificável. Se for pra escolher entre um antagonista super simples, literalmente unidimensional, mas que tem motivos pra ser, e um antagonista que também é justificável narrativamente, mas que tem profundidade, o que tem profundidade não acaba sendo melhor? No caso de Fullmetal, vocês preferem o Gula ou vocês preferem o Ira? Vocês preferem a luxúria ou vocês preferem o ganância? Mesmo eles sendo homúnculos, eles têm razões narrativas para ter maior profundidade. Eles têm coisas que os levam a... No caso do ganância, que o leva a questionar seus próprios valores. No caso do Ira, ele tem uma circunstância peculiar da criação dele, que faz com que ele não seja um homúnculo puro. Ele é baseado em seres humanos e, portanto, ele tem motivações e sentimentos além do que dos homúnculos normais. Vocês não concordam comigo que eles são antagonistas melhores? Precisamente por serem mais profundos? Eu diria que sim. Então, assim, mesmo que, idealmente, todos os seus personagens são justificáveis narrativamente. Isso é o básico, né? Se o personagem é doido... A questão eles não são maus personagens, mas eles funcionam. Eles funcionam Isso, bem. Eles poderiam ser melhores, mas do jeito que tá, também não tá ruim. Né? É mais ou menos essa a ideia, né? Tanto que eu falo isso do Frank Horrigan do Fallout 2, só voltando pro exemplo, que ele é muito bem justificado com relação à contextualização. Mas compara ele com o do primeiro filme, o primeiro jogo, que realmente tem um histórico maior e realmente pode passar por um desenvolvimento caso você discuta a fundo a ideologia dele e ache os problemas que ela tem, caso você tenha realmente falado com as pessoas certas no momento certo. E é isso. Eu ainda acho que o Horrigan funciona bem. Porém, comparado a alguém como Master, ele não é tão bom quanto. É que eu acho mais importante um personagem funcionar do que ele ser um bom personagem. Tipo, eu acho que isso vai muito mais de você observar o personagem no vácuo ou você observar o personagem na função que o autor tá dando pra ele. Tipo, a primeira coisa que um personagem deveria ser é funcional em relação ao tipo de conflito que o autor quer. Tipo, se ele não quer fazer sobre a história desse cara, se ele não quer que esse cara tenha muito foco, muito tempo de tela, tipo, não agrega muito, realmente dá muitas características, mas... Pois é, entra naquele ponto, né? Personagem secundário não precisa ser profundo, poxa. Né? Ninguém vai reclamar porque, tipo, o cara que tá ali na multidão, eu não conheço a motivação dele pra estar aqui. Né? A gente reclama. O famoso Afro God.
Eu não vou dizer ninguém vai reclamar, alguém vai reclamar. Tem gente pra tudo. Mas assim, em linhas gerais, não costuma se esperar que um personagem que nem aparece direito tenha profundidade. Né? A gente costuma, nessas discussões de personagem, falar mais dos principais, porque eles são os que todo mundo exige que tenha alguma coisa, né? Os que normalmente se pensa, poxa, se ele tá aqui, eu tô vendo ele por várias horas da minha vida, que ele tenha algo a oferecer, né? Que ele não seja só uma porta. Né? Aí tem aquele criticismo comum de Jojo. O protagonista de Jojo parte 3 não é um personagem particularmente profundo, Jotaro, e por isso acaba que ele tipicamente é pensado como um personagem melhor na parte 4, em que ele não é um personagem principal, ele é um personagem secundário. Então acaba que o fato de ele não ser tão profundo assim não atrapalha tanto. Não é. Eu não queria usar um termo tão subjetivo, mas não me incomoda tanto. Talvez seja a palavra que eu tô procurando. Vocês concordam com isso também, né? Essa ideia de tempo. Talvez a medida seja tempo de tela, né? Pra usar um termo de uma expressão do cinema. É o critério que eu uso. Né? Embora um termo específico do cinema, mas ele se aplica, né? Então, tempo de tela, quanto que esse personagem tá aparecendo? Ok, então quão profundo ele é? É que eu não sei se tempo de tela é sempre o critério que, tipo... Por exemplo, se o Mado não tivesse aquele backstory da mãe dele, mesmo com o mesmo tempo de tela, eu ainda acho que ele seria um personagem bem pior, porque o autor tinha outra intenção em relação ao conflito, em relação a ele. Mas... Não, mas o que é ruim nessa parte é que é justamente a justificação do autor que ele tenta dar. Não, tipo, não é que a justificação, é que a minha ideia é que existia outra intenção pro personagem, existia outra ideia que o autor tinha, outra função que o Maldo deveria estar fazendo, e tipo, que ele não faz, ele é péssimo nisso. Nisso todos concordamos. Por isso que eu digo que, tipo, ser funcional é mais importante do que ser bom personagem pra sua história. Não, mas um bom personagem já não tá funcionando? Já não é funcional automaticamente? Eu fiquei pensando nisso agora, porque pra mim um personagem bom é um personagem que funciona, né? Existem personagens bons que não funcionam? Tipo, eu acho que Game of Thrones, por exemplo, eu não sei, os personagens são bons em Game of Thrones, mas eu acho que isso às vezes é um problema, porque o George Martin cria 15 cyberplots aleatórias que não tem relação nenhuma, introduz uns 50 personagens novos a cada livro e a história não vai pra lugar nenhum. Não tem nenhum fechamento pros arcos do começo e nenhuma conclusão. Então, eu não assisti Game of Thrones pra poder comentar, mas se uma história tem personagens bons, mas o problema é eles estão num side plot ali, numa narrativa, numa subtrama, numa narrativa secundária, né? Então, o problema aí não é o personagem, o problema é a narrativa. É que ela não tá bem estruturada, é que ela não tá indo pra frente, que seja. É que eu acho, tipo, vocês estão saindo perdendo tempo com esses personagens que vocês não deveriam estar desenvolvendo, isso que eu quero dizer. Sim. Então talvez não seja É um problema de narrativa, então. É um problema de o autor estruturar sua história e focar nos personagens que são mais relevantes ou pros seus temas ou pra sua trama, idealmente pros dois, né? E talvez, digamos, gastar tempo demais com um personagem secundário que talvez não merecesse isso. Que aí eu tô tentando relacionar, tipo, são personagens bons, mas eu não acho que Game of Thrones fica melhor por ter esses personagens bons. Uhum. É uma ideia meio paradoxa, né? A ideia de que eles são bons, mas talvez se eles tivessem sido um pouco piores, né? Não é aquilo que o H. Bomber Guy levantou naquele vídeo de Sherlock? De que, tudo bem, você tem todo aquele foco no personagem principal, mas por que você dá todo aquele foco pra um único personagem? O elenco todo, num geral, sofre por isso. Eu acho que ele tá vendo o problema de forma errada. Tipo, o problema não é que o Sherlock é bem caracterizado, o problema é que o resto não é. Tipo, eu não acho que é tempo a questão. Eu só acho irônico que a primeira menção de um outro canal de mídia do nosso podcast é do Hate Bomber Guy. Exato. Assim, que poderia citar. Mas tá bom, né? Podemos falar sobre o Kitsune também. Opa. Vamos deixar sua trechinha pro outro vídeo. Eu queria falar de um negócio sobre o assunto passado lá, dos personagens de Fullmetal. É porque, tipo, os personagens de Fullmetal têm a justificativa deles serem homúnculos, literalmente, com uma personalidade, né? Mas, e personagens que são unidimensionais, eles podem ser bons, tipo, sem ter uma justificativa parecida dos personagens de Fullmetal, dos vilões, no caso. Por exemplo, os vilões de Log lá do começo. É assim, eu não vi Avatar a Lenda de Aang do início ao fim, mas muita gente fala que
esse é mais ou menos o caso do vilão principal. Por favor, me corrijam se eu estiver Eu só vi o primeiro errado. livro, eu ainda tô pra ver o resto. Não... É porque muita gente fala que o Ozai é consistentemente mostrado como somente um obstáculo a ser superado. É mais, a obra Ele é só um obstáculo. Não dão Com certeza. tempo de tela pra ele, mas em compensação maximizam o tempo dos personagens principais. Como obstáculo ele funciona, seria essa a ideia? Eu acho uma péssima desculpa, porque, tipo, o Avatar tem 8 personagens principais, tipo... Será que não seria melhor gastar esse tempo no antagonista principal? Eu acho que ele é mais importante pra função. Eu tô ouvindo assim, isso, eu assim, consideraria. partindo de princípio, eu imaginaria que seria um bom desenvolvimento. Mas eu não assisti o Avatar, então não quero falar mal de algo que eu não vi. Eu já falo mal de muita coisa Avatar, que eu vi. Avatar é sensacional, tipo, mas eu acho que seria melhor se o Ozai fosse um personagem. Uhum. Pela descrição que vocês estão me dando, parece, eu imagino que eu concordaria. O que mais que a gente ia falar mesmo? Eu tô tentando lembrar aqui. Justificativas para personagens unidimensionais. Que essa coisa, né, dele ser justificado narrativamente, né? Então ele é um homúnculo. A Carlima perguntou, né, se tem outros exemplos. Pra não falar de plot device, né? Tipo, o personagem que é só um plot device. Não, mas de justificativas boas, né, que perdoáveis, pra um personagem ser assim. Então, geralmente uma coisa mais física. Então, um personagem, sei lá, um personagem que é literalmente um zumbi que não tem cérebro. A pessoa vai reclamar, poxa, ele é um zumbi que não tem cérebro. Bom... porque nesses casos, como eu falei, é mais fácil porque tem justificativa lógica, né, na própria obra. Exato. Aí a gente reclama não do personagem não fazer sentido, mas de por que botaram como vilão um personagem sem graça se podiam ter botado um mais profundo, né? Então aí o problema não é o personagem, mas é a estrutura da narrativa. Então, por isso que, por exemplo, geralmente quando histórias introduzem aqueles vilões de massa, né? Aquele vilão que é só pra ocupar espaço. Ou ocupar espaço não, ocupar tempo, né? Eu vou citar o exemplo de Fullmetal porque tá no assunto. No finalzinho de Fullmetal tem aquele exército de homúnculos, né? De meio zumbis, que eles servem tem muito personagem que luta, então vamos deixar eles lutando contra esses vilões quaisquer aqui, pra ocupá-los. Posso acrescentar que eles são péssimos como personagens de luta, tipo, eles não são um obstáculo legal. Exato, esse é um ponto, assim, a gente tá falando muito mal de Fullmetal, que o Pedro estaria orgulhoso. É um dos meus animes favoritos, é muito bom, mas... Fullmetal é meu quarto anime favorito. Pois é, assim, ele tá no meu top 10, né? Mas beleza, Mas esse é um ponto de crítica, assim, sobre o final de Fullmetal. Acho que a autora, por criar muitos personagens participantes da narrativa, chegou num ponto, assim, que não tinha algo pra todos fazerem. Então precisava ter um vilão de massa, assim. Muitas obras fazem isso, na verdade. De criar um exército. Vamos falar bem de Fullmetal um segundo. O Bradley é, tipo, a pessoa mais carismática do universo. Exato. Eu poderia... Não tem dúvida sobre isso. Até os maiores críticos do Brotherhood /mangá, estou olhando pra você, Gold Jesus, falam muito bem do Bradley. Tipo, eu poderia ficar só vendo esse cara atacando o front de uma guerra todo dia. Tipo, seria um dia muito bom. Pois é, Bradley. Isso puxa um assunto interessante. O quanto o carisma pode segurar um personagem, só por ser carismático. Boa. Que carisma é uma coisa meio complicada, porque quando a gente fala de carisma, acaba trazendo aquele ponto, assim, de gosto, né? Porque, por exemplo, se eu digo um personagem é carismático, veja, isso é uma afirmação técnica, até certo ponto. Sim, porque carisma é uma coisa estudada por psicólogos, tem características específicas de carisma. Não necessariamente eu vou gostar de um personagem só porque ele é carismático. Mas ser carismático, em contextos específicos, pode ser uma coisa muito boa, né? Então, por exemplo, personagens carismáticos que morrem costumam causar um impacto forte, não é verdade? Sinceramente, eu acho que carisma é muitas vezes utilizada, tipo... Ou eu não sei explicar porque eu gosto de um personagem, ou, tipo, é um personagem que é ruim, segundo o critério que eu uso pra ser um personagem bem escrito, mas eu gosto dele, então eu vou lá deixar... É carismático. Ele é legal. Ele é legal, eu gosto dele. Ele é massa. É carismático. Então, carisma é uma coisa específica. Dá pra você julgar, digamos, psicologicamente, né? Se você pesquisar na internet, você vê. Há tipos de carisma pra contextos específicos. E tanto é que é comum que muitas pessoas concordem em quais são os personagens carismáticos. Não é verdade? Veja aqui um exemplo. Pronto, estão citando aqui no chat, né? O exemplo do Hisoka, de Hunter x Hunter. É que muitas vezes vira uma desculpa, né? Tipo, nossa... Eu quero me defender de acusação, vou falar que ele não pode comentar nada. Carismático, eu diria que entra em caracterização. Porque é uma coisa específica de personalidade, né?
O carisma do personagem é uma parte de sua personalidade. Como ele consegue convencer as pessoas a seu redor. Mas, obviamente, só isso, em um contexto, digamos, de um personagem principal, que tem muito tempo, que passa por muitas coisas, se ele não muda nada, isso é um problema. Podemos falar a gente citou temas em vários momentos, a gente podia falar especificamente de tema. Porque muito do que se fala de personagem é narrativo. Então, a história, acontece tal evento na história, e isso afeta o personagem. Então, uma pessoa importante para ele morre, ele mesmo sofre muito, enfim, uma circunstância acontece e isso o muda. Mas a gente pode falar também de relevância temática, né? Toda história, em linhas gerais, histórias costumam ter temas, né? Eu não consigo lembrar de uma que não tenha. Então, um personagem que é caracterizado ou que passa por desenvolvimento de uma forma que explora o tema da história é também interessante. Não é só uma história não é feita só de narrativa. É o meu favorito, no caso, o personagem que faz isso. É isso, porque a história, eu acho que isso se conecta com o que o Arroyo falou mais cedo, que geralmente... Espera, eu não lembro se foi Arroyo, mas... Enfim, que um personagem... A forma mais eficiente de se explorar um tema é a partir dos próprios personagens, porque os personagens são praticamente a maneira primária de nós interagirmos com a mídia, acompanharmos essas pessoas, com quem podemos nos identificar, ou... Não precisa identificar, mas se você entende que aquele personagem é uma pessoa, obviamente, uma pessoa fictícia, mas é uma pessoa, então isso, de certa forma, torna mais real qualquer ideal que ele tenha, que ele passe, ou se não é um ideal que ele tem, mas um ideal que ele demonstra pra nós. Então, você não precisa se identificar com o personagem pra entender, digamos, que o ideal dele é bom, é ruim, funciona, não funciona. Através do que ele faz, através do que ele age, você vê. Ele é um hipócrita, ele de fato segue o seu ideal, mesmo seguindo um ideal que funciona. Então, a história explora o tema, o assunto específico, digamos, daquela filosofia, daquela ideia, né, em geral. Não necessariamente com que você se identifique. Até porque identificar é uma coisa meio subjetiva, né? Há contextos e contextos. Digamos, Shinji é um personagem com o qual muitas pessoas se identificam. Mas também é um personagem com o qual muitas pessoas odeiam. Precisamente porque pensam... eu, com a minha personalidade, na situação dele, faria diferente. Ao invés de pensar, bem, ele, com a personalidade dele, está justificado em fazer o que ele faz. Nessa circunstância. É que eu acho interessante em relação a personagens e temáticas é que como você consegue dramatizar uma ideia, como você consegue gerar uma certa emoção relacionada a uma ideia. Você apenas consegue fazer isso por meio de ficção e isso depende muito de você criar personalidades, personagens que parecem pessoas de verdade, que se passam por eventos, são relacionadas pelas inúmeras ideias que um autor quer passar. Pra mim, tipo, o principal de ficção é você tá dramatizando seus ideais, você não tá fazendo um essay de ficção sobre existencialismo, você tá fazendo sobre porque o Shinji, um personagem que a gente conhece, sabe, seus problemas, suas questões, suas deficiências, tá passando por essas questões e como essas ideias afetam ele e levam à afirmação dele no Sim, final. tanto é que os filósofos Isso, pra mim, tem muita citando potência. Platão aqui, usavam diálogos, ao invés de simplesmente fazer um texto, um monólogo, né, dele explicando suas ideias. Ele construía ali um diálogo, muitas vezes fictício. Aliás, acho que todos são fictícios, né? Não sei se algum deles aconteceu de verdade. Mas você tem pessoas, ou pelo menos personagens, que estão ali transmitindo essas ideias. E esse formato acabou atraindo muito público, porque ele é um formato que, ainda que seja artificial, porque é fictício, mas ele soa mais natural do que só um monólogo em que uma pessoa está explicando uma coisa. Você tem pessoas diferentes, com ideias diferentes ali conversando, e isso faz com que, como seres humanos, isso talvez nos atraia mais do que uma descrição seca. Talvez seja o termo certo. Acho que a gente relaciona isso com o personagem como, bom, digamos uma história, porque muitas histórias não têm uma moral específica. Ou digamos, vamos citar aqui Legend of the Galactic Heroes, porque esse tem que ser citado, claro que tem que ser citado. Ah, mas é claro. É uma história que tem personagens com opiniões drasticamente diferentes sobre como o governo deve ser. As duas grandes e maiores, mais evidentes, são um personagem que é um defensor de um sistema monárquico, totalitário, né? Ou pelo menos quase isso. Seria o exemplo do Reinhardt. É constitucional. Exato, ele respeita o sistema, mas ele é um monarca com muito poder. Ele é o sistema. Ele mexe em muita coisa. E do outro lado você tem uma pessoa que trabalha mais com um sistema democrático, um sistema de eleição, que ele mesmo sendo um militar rejeita se tornar o líder da nação, por mais que ele fosse um ótimo
ele pudesse ser um ótimo líder, porque ele acredita que a função dele ali não é a função do líder, né? É a função do, digamos, do estrategista de guerra. Então você tem essas duas pessoas com ideais diferentes, e o anime não necessariamente toma um lado sobre qual delas é a certa. Ele mostra os dois lados em embate, mostra graves problemas em ambos os lados, e segue a vida. A história termina sem um lado necessariamente ganhar. Ou seja, a partir da interação deles, a ficção te faz um questionamento. Isso. Ela faz um questionamento através dos personagens e dos ideais em que eles acreditam. Ou que eles dizem acreditar. E, claro, coloca eles em situações pra ver se eles são hipócritas ou não. E aí, fazendo isso, a história não necessita de que você concorde com o personagem pra gostar dela, né? Então, mesmo essa subjetividade que seria, poxa, a mensagem da história é essa, mas eu não concordo com a mensagem. Ela foi bem desenvolvida, mas eu não gosto, eu não concordo. Quando a história coloca dois personagens com ideias totalmente diferentes, obviamente você vai discordar de pelo menos um, talvez discorde dos dois, mas aí você pode dizer, bom, mas a história mostrou bem a ideia deles. Só que eles estão errados. Voltando a essa ideia, tipo, eu acho muito importante separar o que personagens fazem de um contexto ou comentário político maior, por exemplo. No meu anime favorito, Tate no Yusha. nós temos um personagem que tem uma escrava, nós temos afirmações em que a personagem que é escrava dele fala que gostava dele, que ele era um mestre bondoso. Você vai pegar isso e interpretar o personagem e a mensagem como uma mensagem a apologia à escravidão? Obviamente não. Você tem que separar e olhar a situação pessoal dos personagens. Você tem que olhar as circunstâncias que eles estão. Você tem que olhar os símbolos que o autor está ligando aos personagens e suas atitudes. Tipo... Pois é, entra naquela coisa assim de, digamos, um personagem que é um vilão. O vilão da história. Ele tem ideais, mas esses ideais são, ou devem ser, pintados pela história como uma coisa negativa, né? Que não necessariamente. Não, eu digo assim. Deixa eu pensar num exemplo aqui. É sempre mais fácil falar com exemplos, né? Digamos. Porque, assim, em linhas gerais, muitas pessoas gostam de vilões. Não necessariamente concordando com eles, achando que eles estão certos. Não de Jojo parte 5. Oh. Mas, digamos, a gente falou do Coringa, vamos falar do Coringa. Muita gente ama o Coringa. Não quer dizer que as pessoas concordem com ele e achem que o certo é você botar pessoas num navio e colocá-las numa situação bizarra em que elas têm que se matar. Mas muitas pessoas gostam dele como personagem. Talvez pelo conflito que ele levanta, talvez pelo jeitão dele. Não porque gostam dele como pessoa, porque acham que ele tá certo. É que eu quero dizer que, tipo, as pessoas não conseguem ver o pessoal dos personagens, a situação que eles estão e não observar como um político ou mensagem temática, às vezes. Tipo, não separar. Mas em linhas gerais é aquela coisa, você separar. O personagem pensa isso, o autor pensa isso e ele quer passar isso pra você. Claro, autores, me perdoem o termo, incompetentes, muitas vezes acabam escrevendo histórias com um intuito, mas eles escrevem ela de tal forma que o público lê e pensa, poxa, ele tá defendendo o nazismo? Tem história. Ele tá falando mal dos judeus? Tem história. Né? E aí vocês sabem do que eu tô falando, né? Autores incompetentes, eles têm uma incapacidade de, tipo, pensar, tipo, como uma pessoa pode imaginar e reagir a coisas de forma diferente de mim, tipo. Aí você percebe, não, esse principal é, tipo, ele é a boca do autor na história, tipo, ele fala todas as opiniões e tudo que o autor quer, e, tipo, ele não consegue imaginar como uma pessoa pensa diferente, por isso que você acaba com um vilão bizarro, sem qualquer motivação. É aquela clássica questão dos infames personagens dos Gary Stu's / Mary Stu's, que é quando um autor excessivamente idealiza um personagem pra talvez passar alguma coisa ou só ser extremamente autoindulgente, talvez. Inclusive, aqui entra um tópico que eu não sei porque nem me passou pela minha cabeça. Uma coisa meio óbvia, né? Personagens têm que ter falhas. Exato. Não concordam comigo? Em linhas gerais, personagens... Por quê? Bom, porque personagens tipicamente são seres humanos, e seres humanos têm muitas falhas. Então, se você tem um personagem que passa a história inteira e ele não mostra nenhum defeito, ou nenhum defeito relevante pra narrativa especificamente, é estranho. Porque normalmente nas coisas que nós fazemos, mesmo que sejamos muito bons, a gente erra em alguma coisa. É que eu não sei se falha é o termo que eu gostaria, mas tipo, o personagem tem... Ou pelo menos o lado contrário, a personalidade que é demonstrada na obra. É que, tipo, eu acho que o personagem tem que ser desafiado, tipo, tem que ter alguma questão que ele não sabe o que ele vai fazer. Tipo, o Super-Homem, que é indestrutível e capaz de fazer qualquer coisa. Tipo, ele tem que ser desafiado em alguma coisa. E que eu acho que é porque ele é falho que ele é desafiado.
Mas é nesse sentido que eu queria dizer, tipo, ele tem que ser incapaz de lidar com seres humanos e fazer eles entenderem, ele tem que ter coisas que ele simplesmente não consegue fazer socando qualquer pessoa, como ele faz. Pois é. É aquela ideia de que, já que o ser humano não é perfeito, então você criar um personagem perfeito é fora do natural. Então, assim, claro, há contextos específicos, né? Como todas essas coisas que a gente tá falando, né? A gente fala em linhas gerais, mas há contextos em que elas podem funcionar. Então, digamos, eu gosto muito de Sakamoto, já fiz um vídeo sobre ele, eu gosto do anime, gosto do mangá. Nunca vi graça. Há muitos que criticam problemas na comédia dele, mas vocês não vão dizer que, digamos, em linhas gerais, um Gary Stu, um personagem absolutamente perfeito em tudo que ele faz, mas pra fins de comédia, você não vai criticar o fato de que ele é perfeitão. Porque a ideia dele não é ser um personagem, digamos, narrativamente profundo e tal, é só porque a piada é que ele é perfeitão em tudo que ele faz. Digamos, o Saitama de One Punch Man, vamos dizer, ele é muito forte, absolutamente muito forte. Isso não é natural, isso não faz muito sentido. Normalmente você não tem pessoas que derrotam absolutamente tudo sem nenhuma dificuldade. Mas para o propósito da história, seja pra piada, seja pro propósito dramático, essa coisa não natural serve àquele contexto específico. Então, não é que, meu Deus, é um Gary Stu ou é uma Mary Sue, então acabou a história, já era. Eu gostaria de criticar que não tem graça nos dois casos. Eu só queria dizer que eu acho os dois animes sem graça. Não, mas sim. Ok. Não, mas tem um problema de característica do Saitama, que é justamente ele ser só a piada. E o anime demanda eu não acho que ele é só a piada. algo a mais do conflito. Não, mas tipo, o anime precisa de uma demanda do conflito do Saitama, que o conflito dele é basicamente que ele é muito forte e mata qualquer coisa com um soco só. Mas aí ele não aborda mais do que isso. Não, tipo, a questão é que tem um conflito e ele tá depressivo, tá sem onde sair na vida, tá muito incerto e sem vontade de fazer nada, porque não tem desafio na vida dele. Só que o anime não é absolutamente nada sobre isso. Que eu acho horrível. Exato, ele tem aquele problema, uma dificuldade, e eu falo isso como uma pessoa que acha One Punch Man uma obra em linhas gerais. Mas One Punch Man é uma comédia de ação, mas ao mesmo tempo ele quer ter drama. Então, ao mesmo tempo que é uma piada o fato de que o protagonista vive uma vida, de certa forma, chateado, mas isso meio que é o drama, né? Então, ao mesmo tempo a gente tem que ficar chateado porque ele tá entediado, mas achar engraçado. E aí, de novo, ele é um anime de ação. Então, ao mesmo tempo a gente tem que pensar, poxa, que chato que ele acaba com os inimigos com um soco só. Ao mesmo tempo que a gente pensa, poxa, que massa essa briga. Então, isso dificulta que ele seja uma obra melhor, que ele certamente poderia. Talvez ele tenha essa contradição inerente na sua e dificulta muito. Mas no tópico de falhas, uma coisa essencial que dá pra levantar é essa questão de que as falhas dos personagens basicamente são o que carregam a obra, porque de uma forma ou de outra as falhas dos personagens são muitas vezes o motivo do conflito. E são o que faz ele mudar. É isso. E o conflito é o que dá sustento dramático a qualquer obra. Quer dizer, que se comprometa mais com o dramático e não uma comédia escrachada mais. Acho que deu pra entender o ponto. Isso. As histórias que trabalham, né, com, digamos, drama, conflito, né, exemplo de... Um exemplo simples por exemplo, que um personagem teve a oportunidade de matar o vilão antes que ele conseguisse fazer toda a maldade que ele fez. Mas, por códigos morais e tudo mais, ele não conseguiu parar ele quando ele teve a chance. E o vilão fez tudo o que fez. Esse personagem pode se sentir culpado, reconsiderar toda essa sua moralidade, se ele fez o certo ou não. E aí, talvez, aceitar a morte como algo normal, como algo necessário de vez em quando. E começar a mudar a partir daí. Só um exemplo simples, claro. Sim, eu vou dizer que concordo. Muitas vezes a falha do personagem é o que o leva a mudar. Ele tem uma mente, ele tem um ideal, ele tem algo pelo qual ele segue sua vida, mas ele se encontra numa circunstância que aquilo não funciona, em que aquilo falha, ou que ele não consegue seguir o próprio ideal. Talvez o ideal fosse perfeito demais pra ele, ou o ideal não fosse realista o suficiente. E aí isso faz com que ele talvez mude o ideal, ou não mude o ideal. E aí ele se torna um personagem hipócrita, porque ele mantém um ideal que ele sabe que não funciona. Então, de qualquer jeito, falhas costumam enriquecer uma obra. Eu acho que, não precisa ser necessariamente uma falha, mas pode ser uma característica intrínseca
ao personagem que demonstre pelo menos um outro lado que difere da personalidade principal do mesmo, não? Isso, profundidade, né? A gente fala de dimensões, né? A ideia de que ele não é só uma coisa só, ele não é unidimensional. Tem mais a dizer, em circunstâncias diferentes ele mostra... E aquela coisa, o personagem sério, ele não vai ser 100% sério em todas as situações da vida. Ele pode ser, sei lá, imaturo com humor, tipo, ele pode rir de piadas com peido, sei lá. Ele pode ter drásticas variações de humor, dependendo da situação. E essa coisa, ele não é definido, o personagem não é definido por uma única característica, pelo menos idealmente não, mas, claro, dadas as exceções. Só posso fazer uma pergunta, assim, que eu acho importante, quanto vocês levam em conta, tipo, como o personagem é executado, assim, tipo, a profundidade dele vem de monólogo, de ele pensando, ou de eventos? Vamos falar disso. Que é importante. A execução do desenvolvimento, né? Eu acho da caracterização. o Jiren, um personagem do Dragon Ball Super, um personagem ok, mas tipo... Quem? O Jiren. Ah, sim. Eu conheci ele como Jiren, aí eu vi errado. Um personagem ok, mas tipo, o que é o desenvolvimento dele? Muitos personagens falando as circunstâncias dele e tipo, uns monólogos na cabeça dele. O que eu acho que é meio preguiçoso. Talvez esse seja um grande exemplo de um personagem que tem uma ideia, tem um projeto ali de um conflito. Eu gosto da ideia. Também, uma motivação, exato, uma ideia bacana, mas que não foi bem executada. Não foi, sim, concordo. Entra naquela coisa às vezes o personagem tem um potencial, o pessoal fala muito de potencial, né? Poxa, esse personagem tem potencial. Mas de que adianta o potencial se esse potencial não é explorado? Né? Você lê a sinopse da história, poxa, tem potencial, aí você vê a história de verdade, e ela não executa nada disso. Então não adianta muito. Execução, acho que execução é um tema próprio, né? Que pode ser uma conversa inteira, mas em linhas gerais a gente fala, por exemplo, daquela regra do show don't tell, né? Então é melhor mostrar do que dizer. Mostrar é menos artificial, é menos seco. Então o personagem é, digamos, uma pessoa muito generosa. Então, ao invés de você dizer ele é uma pessoa muito generosa, você mostra ele sendo generoso. Então o personagem passou por uma experiência traumática. Então você mostra isso através das ações dele. Mesmo revelações de fatos, né, de aconteceu tal coisa, é melhor que elas sejam feitas daquela forma mais orgânica, digamos, uma pessoa comenta um detalhe, outra pessoa comenta outra, do que ser aquela coisa bem artificial de que alguém para tudo para dizer uma informação que todo mundo já sabe. Vocês sabem aqueles momentos de exposição, né? Tem duas pessoas falando, então, como você sabe, fulano é assim, assado e fez isso. Fate zero. Assim, é muito melhor você dramatizar o evento, você dramatizar a informação, dar um conteúdo dramático, um evento pra trás da informação que você quer passar, principalmente alguém dizer. Tipo, não dá pra você tirar muita coisa disso. Eu acho que a palavra-chave aqui é essa coisa do orgânico contra o artificial. Porque quando a gente enfrenta uma obra de ficção, a gente sabe que ela é artificial. Óbvio, ela foi fabricada por alguém. Então, a gente imagina ela como, quanto menos artificial ela for, mais interessante ela acaba sendo. Porque se ela for artificial, bom, não é nada de especial, uma obra de ficção artificial, todas são. Agora, uma que tem aparência de ser orgânica, então os personagens são fictícios, mas ela tem a aparência de ser humano. É interessante. É que quanto a isso, eu sempre tive um problema que eu acho, tipo, as pessoas buscam e questionam a artificialidade nas coisas erradas, tipo, nossa, olha essa menor conveniência, nossa, eu percebi que eu tô vendo uma história, é conveniente, grande erro aqui. Tipo, eu acho que muitas vezes as pessoas estão buscando sentir a história e sentir que é real o que está acontecendo das formas erradas. Eu acho que aquela questão do nitpicking. Esse é o melhor efeito. Tipo, o autor pode dar de estar transmitindo algo real, com intencionalidade. É porque é aquela coisa... A gente pode falar de criticismo narrativo, que aí é uma coisa bem narrativa, né? Tipo, sim. Trama, eventos, contradições, furos de roteiro. De novo, isso é o tópico para outro. Mas o que eu ia falar é que, tipo, é mais importante dar esse senso de realismo, tipo, fazer seus personagens parecerem pessoas reais do que essa questão de conveniências na narrativa. Eu acho mais importante. Eu não elaboraria um ranking necessariamente entre essas duas coisas. Para mim, eu diria que coerência sendo o termo geral, né, para organicidade, coerência, tanto de narrativa quanto de personagem, são igualmente importantes, fora contextos específicos, né? Estudos de personagem, é mais importante o personagem. Tramas, digamos, épicos, né, costumam mais relevância para a narrativa.
Há contextos e contextos. Mas em linhas gerais, ambos são importantes. Acho que todo mundo vai concordar nisso, né? Ainda que em contextos um seja melhor do que. Seja mais necessário do que o outro. Não é isso? Agora que eu lembrei que a gente esqueceu de falar disso. Personagens de auto-inserção, né? Diz personagens. Eu acho o Sato de NHK um personagem de auto-inserção. Quem? Eu acho o Sato de NHK um personagem de auto-inserção. Todos os personagens principais de mangás do Asano. É aquilo que é complicado falar. É aquela coisa ao levantar as obras do Asano, porque de uma certa forma você pode olhar ele como uma auto-inserção, que é o autor colocando os problemas que encontra na vida em um personagem. Isso não é auto-inserção, tipo, esse é que eu acho que é o problema, tipo... De quais obras do Asano vocês estão falando? Porque... Oyasono e Pum Pum. Pum Pum eu não terminei ainda, eu li só o primeiro. Tipo, os personagens do Asano são cheios de personalidade, características, coisas únicas. Dizer, mas, tipo, Pum Pum, ele não é de auto-inserção. E eu também, A Cidade da Luz... Mas nesse caso seria a auto-inserção do próprio autor, né? Tipo, não é... Não é tipo... É que a questão é... Tem diferenças quando aí. faz um personagem de auto-inserção pro autor, quer dizer que, tipo, é um personagem com questões muito específicas, problemas bem direcionados e características bem definidas que são parecidos com o autor. Então, isso eu não vejo um problema. Se é o autor inserindo a si mesmo na obra... Tipo, o Kirito é muito diferente. É diferente, tem uma diferença entre, por exemplo, o conceito do Gary Stu e da Mary Sue, hoje em dia a gente interpreta isso como o personagem perfeitão, né? Mas, na verdade, o conceito se originou de histórias feitas por escritores amadores que tentavam inserir a si mesmos, digamos, um personagem com suas características físicas, mas que era perfeito em tudo que fazia, a versão ideal de si mesmo. Acabou que evoluiu o conceito e não necessariamente uma versão ideal pode ser só um personagem ideal em linhas gerais. Mas o autor se inserir na história não é necessariamente uma coisa ruim. Se o personagem que ele inseriu, digamos ele mesmo, é um personagem rico, né, em desenvolvimento, ou em caracterização, em tudo que a gente falou aqui, não vejo por que é um problema. Eu não acho que o Pum Pum é self-insert do Asano, por sinal. Eu não acho que essa seja a ideia. Eu não sei. O que eu queria comentar dessa coisa do auto-inserção são os personagens vazios. São os personagens vazios. Sim. Então, pra mim, eu não vejo grande problema no personagem, digamos, hipoteticamente, que o autor insere a si mesmo na história. Eu não sei se esse é o caso em Pum Pum, porque eu li pouco. Eu vou dar outro exemplo. Definitivamente não é o caso de outras obras dele. Digamos, A Cidade da Luz, eu não vejo o personagem que é o Asano ali dentro. São personagens bem específicos. Eu não gosto nem um pouco de Gahara, mas eu também não vejo onde que o autor se inseriu naquela história. É tudo doido. Verde. Oi. Deixa eu dar um exemplo que você viu. Shinji Kari, com muitas coisas, foi o ano que inseriu dele mesmo no personagem. Pronto, isso eu acho indiscutível. Bom exemplo, bem lembrado. Aliás, Shinji é o protagonista desse podcast, né? Vamos... Exato. Ele é um bom exemplo de tanta coisa, eu defino um bom personagem nele. Pois é. Então, assim, o que é o problema é aquele personagem de auto-inserção, que é o personagem vazio. Que é feito pra audiência em vez do autor, sabe? Então, ele não é o reflexo do autor. Não é que o autor tenta se imaginar como sendo ele, ou que o autor de fato é ele. Ele é aquele personagem vazio, feito para que os membros da audiência se imaginem no lugar dele. Ele não tem nada a oferecer, então você imagina a si mesmo no lugar dele para substituir esse vazio. E aí eu acho que a gente não precisa dizer nada. Esse personagem, obviamente, é um problema. É isso. Eu acho que só tem literalmente um único contexto que ele funciona, que é nos jogos RPGs, porque literalmente a premissa é você ter um avatar para interagir com o mundo, mas em qualquer outra mídia eu tenho fortes dificuldades de ver como ele poderia sequer funcionar. Videogames são um exemplo em que pode justificar um personagem vazio, porque o personagem é você. E aí talvez, muitos personagens talvez não tenham linhas de diálogo, mas aí o que o personagem se traduz nas ações dele, que são suas ações. Então, no videogame ele se justifica. Na ficção já escrita, em filmes, em livros, não consigo imaginar um contexto fora o contexto metanarrativo. Se o autor cria um personagem de auto-inserção precisamente para criticar esse tipo de personagem, talvez essa seja um justificativo, um contexto em que isso se aplique. Eu poderia falar aqui de School Days. É que eu não sei, tipo, eu normalmente não tenho nada contra a pessoa se induzindo, tipo, eu acho bem induzente escrever esse tipo de personagem, mas eu não defenderia essa escrita de nenhuma forma. Tipo, eu não tenho nenhuma defesa.
Não é. Talvez o ponto não seja necessariamente a indulgência em si. Embora eu criticaria a indulgência também. Mas focando no personagem. O fato dele ser vazio em si mesmo não é bacana. Já que você poderia ter. Primeiro, porque pessoas não são vazias, né? Por natureza. De certa forma. Eu digo assim, normalmente pessoas têm alguma coisa dentro delas, né? Algo que as motiva e tal. Então, quando o personagem é nada, isso por natureza é fora do normal. E não há motivo para ele. Se não há motivo para ele ser assim, a gente fica de orelha em pé, né? Então, talvez não necessariamente a indulgência o problema, embora também possa ser, eu diria. Mas o fato do personagem não ter a oferecer seria, talvez... Às vezes alguém defenderia, tipo, a natureza do conflito é exterior, mas... Mas mesmo assim... Giorno, vamos falar do Giorno. A natureza do conflito é unicamente exterior, e a única coisa que ele tem que fazer é derrotar o vilão da máfia no final. E não tem nada rolando no personagem dele em relação nesse tempo. Mas eu ainda acho que, tipo, isso não faz o mínimo. E é um péssimo personagem. Uhum. Mas então, vamos fazer o resumo agora? É um bom momento. Isso, eu acho que tá Vamos fazer então um resumo geral. Se a gente fosse imaginar, hipoteticamente, uma situação completamente hipotética e... A gente falou muito de contexto é necessário, mas em tese, qual seria o personagem perfeito? Vamos imaginar aqui, para dar um mínimo de contexto, uma história séria, não estamos falando de uma comédia, né? Então digamos uma história dramática, uma história que tem circunstâncias acontecendo. Então a gente imaginaria o melhor personagem possível e imaginável. Hipoteticamente, pelo menos pra mim, seria um personagem que tivesse o melhor de todos os mundos, sabe? Aquele que fosse não só profundo, como passasse por um arco de personagem, tá aí a sua palavra-chave aí, Arroio, que estivesse profundamente conectado com as temáticas da obra. Perfeito, tirou as palavras da minha boca. Então, extremamente profundo, o mais possível, o mais que é possível, ao mesmo tempo fazer um personagem que passa por grandes mudanças e fazer com que tudo isso, tanto a caracterização quanto o desenvolvimento, sejam relevantes tematicamente, então passem uma mensagem específica da obra e narrativamente, sejam justificáveis dentro do que está acontecendo. Eu só acrescentaria um elemento pessoal, tipo, eu gostaria de um personagem que eu conseguisse me identificar, que as questões que ele estivesse apresentando e o desenvolvimento dele fossem mais relevantes pessoalmente pra mim. Tipo, esse é o eu tipo gostaria também. Esse é o tipo de coisa que eu preferiria se eu fosse fazer meu personagem ideal. Isso. Eu, pessoalmente, gostaria também. Um personagem que fala das coisas que me interessam, né? Dos assuntos que me interessam, que tocam nos problemas que também me tocam e me afetam. Eu só não quis incluir isso porque eu queria fazer uma descrição mais geral que se aplicasse a todo mundo. Bom, vocês têm alguma coisa mais a acrescentar? Eu tenho uma forte citação do Knight, que infelizmente não pôde estar presente. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ela é muito importante. Ele pediu pra eu passar. Tudo bem. Trate seu elenco feminino não como personagens, mas waifus. Ocas de espírito e significado. Imagino que essas seriam as personagens ideais, claro. Com certeza. Óbvio. Né? Eu tô falando de personagem wife. Eu também queria deixar um assunto agora que a gente citou, né? A gente podia falar disso. Não, talvez seja melhor pra outro. Wife é ruim. Eu queria deixar umas últimas palavras muito importantes. Leiam o blog do Mr. Darcy. Vocês vão ver muito sobre personagens lá e vão aprender muito. Eu queria escrever que nem esse cara. Tá bem, acho que está no bom momento pra parar. Trabalhar pra reeditar esse negócio. Não se atreva a cortar a recomendação do canal do Mr. Darcy. Exato. A recomendação do Mr. Darcy é a parte mais essencial do podcast inteiro. Literalmente foi só por isso que eu apoio com o botou o Gemini. É meu sonho, cara. Bom, então é isso aí. Esse foi o primeiro Verdecast, o primeiro podcast aqui do nosso canal. Pra ser sincero com vocês, quando fizemos essa gravação, não tinha ideia de se isso ia pra frente ou não. Mas até que o resultado ficou bacana. E aí, o que acham de ouvir mais alguns episódios? É só comentar aí embaixo, dizendo a sua opinião. Por hoje é só. Obrigado por nos escutarem até aqui e até a próxima.